No nosso planeta, infelizmente existem pessoas que decidem trilhar o caminho do crime. Essas pessoas geralmente não são muito inteligentes, já que todos sabem que cometer crimes é errado. O pior é que, graças às câmeras, alguns momentos inacreditáveis de bandidos se dando mal foram flagrados. Serão esses bandidos se dando mal que você irá assistir hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é Bandidos que se deram mal. Em uma loja de roupas, 2 assaltantes entraram tocando o terror. Mas eles não imaginavam que as coisas ficariam feias pro lado deles. Depois de descerem da moto rapidamente, os assaltantes renderam os funcionários com uma arma em mãos, fazendo ameaças horríveis enquanto mandavam que eles se deitassem no chão. Depois de terminarem o show de horrores, pegaram várias roupas e voltaram para a moto. Tudo foi extremamente rápido, mas para o azar deles, bem naquela hora um policial estava passando por ali. Ele agiu rapidamente, bloqueando o caminho da moto e descendo do carro. Vai tomar! Se ficar, vai tomar! Não é roubar aqui não! Enquanto o policial abria a porta do veículo, os criminosos já estavam se rendendo, deitando-se no chão da mesma forma que mandaram os trabalhadores fazerem. Inclusive, os funcionários saíram da loja para ajudar na ação do policial de prender os bandidos. Não teve vez para eles. Os produtos foram recuperados em questão de segundos e os assaltantes foram encaminhados para a prisão, provando mais uma vez que o crime de fato não compensa. Você já viu um ladrão chamando a polícia? Pois foi exatamente isso que aconteceu neste vídeo. Depois de tentar roubar e ser pego no processo, um homem acabou fugindo pela fiação elétrica de um bairro, com medo de sofrer as consequências nas mãos da população revoltada. O pior é que ele estava correndo risco de qualquer forma, já que poderia levar um choque lá em cima. Os homens aguardavam ele descer com pedaços de pau em mãos. Além disso, alguns tentavam atirar objetos para fazê-lo descer. Durante a gravação, é possível ouvir uma mulher dizendo para tomarem cuidado ao atirarem os objetos. Mas não era para tomar cuidado com o ladrão, e sim com os carros, para não acertá-los sem querer. Ele vai encostar ali no fio de carga ali, vai tomar porrada. Vai tomar porrada que ele vai cair aqui no chão, gente. Liga pra polícia! Não se sabe qual foi o desfecho dessa história, mas com certeza ela foi bem inusitada. Não é todo dia que você vê um criminoso tão enrascado ao ponto de pedir pra alguém chamar a polícia pra vir salvá-lo. Tomara que ele tenha aprendido a lição e não volte a praticar mais crimes. No começo da noite, em uma rua tranquila, uma família voltava para casa. No carro estavam Dona Maria, o marido, a filha, o genro e a neta de 2 anos. Tudo parecia normal, até que 3 assaltantes apareceram e cercaram o veículo. Um dos homens tentou render o motorista, enquanto os outros pressionavam a família. Mas eles não contavam com uma presença nada comum na cena. Pietra, uma pitbull de 5 anos que estava dentro de casa. Ao perceber o que estava acontecendo, Dona Maria não pensou 2 vezes. Correu até a garagem, pegou a cachorra pela coleira e soltou um comando mandando pegar os meliantes. E Pietra foi. Assim que o animal apareceu, os ladrões se desesperaram. Um deles, que já estava no banco do motorista, pulou para fora do carro e saiu correndo. Os outros fugiram cada um para um lado, com a Pitbull indo atrás de um deles por alguns metros e depois voltando para casa. Apesar da correria, ninguém ficou ferido. E a heroína do dia foi recompensada com muitos mimos. Pietra nunca foi treinada para atacar. Segundo um adestrador, ela até ficou um pouco perdida na hora, sem saber exatamente o que fazer. Ainda assim, o instinto de proteger a família falou mais alto. A atitude de Dona Maria gerou debate. Teve gente que achou arriscado soltar o animal, já que o cão poderia se machucar ou atingir alguém inocente. Mas, do ponto de vista legal, um advogado avaliou que ela agiu por legítima defesa. A reação rápida de uma vítima de assalto em potencial permitiu que ela saísse de um assalto sem se prejudicar. O caso aconteceu em plena luz do dia. Um assaltante parou perto de uma mulher que caminhava pela rua, dando início à abordagem. Momento em que ela já começou o contra-ataque. Parece difícil de acreditar, mas a solução dela, pensando completamente fora da caixa, funcionou. Ela jogou a bolsa para longe. O criminoso até ficou um pouco confuso, mas se direcionou para a bolsa no chão. Nessa hora, enquanto ele estava quase conseguindo roubá-la, a mulher foi em direção à moto, pronta para dar mais prejuízo do que lucro para o ladrão.
Parecia uma daquelas cenas clássicas de Velho Oeste. O ladrão voltou rapidamente em direção à moto e à mulher, mas então ela saiu, indo em direção à bolsa. Nessa hora, o assaltante percebeu o impasse. Ele tentou caminhar em direção à bolsa mais uma vez, mas a mulher também ameaçou ficar com a moto. Dessa forma, o assaltante acabou desistindo. É melhor continuar com a própria moto do que trocá-la por uma bolsa que provavelmente não poderia pagar outro veículo para ele. 2 assaltantes entraram em um estabelecimento comercial na Colômbia, sem imaginar que aquela própria loja se tornaria uma armadilha que os aprisionaria. A câmera de segurança do local registrou tudo. Eles entraram armados, fazendo uma verdadeira limpa nas roupas. Enquanto isso, o lojista foi deixado de joelhos no meio da loja. Mas eles acabaram se dando muito mal. Enquanto foram para os fundos da loja, atrás do caixa, o lojista agiu rápido saindo da loja, mas não antes de fechar a pesada cortina de ferro e trancá-los lá dentro por tempo suficiente até a chegada das autoridades. Os ladrões ficam desesperados. Eles tentam de tudo para se safarem, mas não há o que fazer. A cortina é simplesmente resistente demais. Uma vez abaixada, é muito mais difícil que seja levantada novamente. Do outro lado, o lojista estava forçando a cortina para baixo. Eles até conseguem levantar um pouco, mas logo são trancados novamente. Cerca de 3 minutos depois de ficarem presos, um policial chega para prendê-los, levando-os direto para a delegacia. Ele rende os assaltantes com uma arma de fogo, mandando-os deitar, e eles obedecem prontamente. A polícia colombiana não se pronunciou oficialmente após o ocorrido, mas a circulação do vídeo pelas redes sociais gerou vários debates. Deixou os internautas satisfeitos com o final feliz em que os criminosos foram detidos. Veja só a vergonha absoluta pela qual esse ladrão passou. Imagine só, ele estava em uma loja de celulares, dando uma olhada naqueles aparelhos que ficam no display, quando teve a ideia genial de pegar um deles e sair correndo. Bom, para começo de conversa, esses aparelhos do mostruário costumam ser especiais. Eles são fornecidos pelas fabricantes apenas com o propósito de serem testados pelos clientes antes da compra. Muitos deles sequer possuem todas as funções de um smartphone convencional. Acho que o ladrão não sabia disso, mas não foi por esse motivo que ele passou vergonha. Nem sair da loja com o aparelho ele conseguiu, já que o telefone estava preso ao cabo de segurança. No meio da fuga, ele foi puxado para trás, impedido pelo cabo reforçado. No final das contas, ele precisou devolver o aparelho e ficou com uma cara bem sem graça na hora em que a vendedora se aproximou dele. Parece que ela ainda foi boazinha o bastante para deixá-lo ir embora, mas o correto teria sido chamar as autoridades para prendê-lo, já que se não fosse pelo cabo, ele teria conseguido levar o aparelho do mostruário embora, causando um pouco de prejuízo para os clientes que quisessem testar aquele modelo. Um ladrão não muito inteligente decidiu roubar bebidas de uma dessas máquinas de vendas automáticas, mas ele acabou se dando muito mal. Primeiro que o local onde as máquinas ficavam era constantemente vigiado por uma câmera de segurança. Achando-se muito esperto, ele cobriu o rosto com uma jaqueta, pensando que assim evitaria ser reconhecido. Mas toda essa estratégia não adiantou de nada, porque ele nem sequer conseguiu abrir a porta da geladeira que abastece as máquinas. O ladrão tenta forçar a porta, mas ela nem se mexe. Achando-se o fortão, decidiu puxar a porta com ainda mais força, e nessa hora, toda a geladeira caiu em cima dele. Um comparsa precisou ajudá-lo a se levantar. Aparentemente, ele não se machucou, afinal de contas, vaso ruim é difícil de quebrar, não é mesmo? Se estivesse trabalhando, aposto que ele teria ido parar no hospital ou algo pior. Mas, como era um ladrão, saiu da mesma forma que chegou. Apenas deixou a geladeira toda jogada pelo caminho. Em Poá, na Grande São Paulo, um homem estava andando à noite quando foi abordado por assaltantes que estavam dentro de um carro. Mas ele deu um baita olé nos bandidos, que acabaram ficando com cara de tacho. O motorista para ao lado da vítima, que começa a correr desesperadamente na outra direção. Nessa hora, o carro começa a dar ré, também em alta velocidade. Mas o homem corre novamente, dessa vez atravessando a rua, dificultando ainda mais a vida dos assaltantes. Um carro vinha daquele lado da pista, então
então o motorista precisou desviar. Enquanto isso, o homem que havia sido abordado fugiu novamente na direção contrária, despistando de vez os criminosos. Tudo foi muito rápido, mas o cidadão conseguiu evadir os assaltantes. Depois disso, o carro deles não aparece mais nas filmagens. Provavelmente não viram que ele estava voltando na outra direção, ou talvez simplesmente desistiram de continuar tentando roubá-lo. Um bandido decidiu assaltar uma lanchonete. Achando-se o maior malvadão, ele inclusive colocou uma máscara demoníaca, talvez para tentar intimidar as pessoas. Mas nem essa máscara ou a enorme faca de cozinha que ele empunhava foram suficientes para os funcionários ficarem com medo. No final das contas, ele acabou levando a pior nesse assalto. Os funcionários fizeram de tudo, jogaram até batata frita nele para tentar impedi-lo de continuar com o roubo. O pior é que eles foram valentes até demais. Chegar perto de uma pessoa armada com uma faca dessas assim poderia ter terminado muito mal. Mas, felizmente, ninguém saiu ferido. E o assaltante da máscara encapetada foi rendido pelos funcionários. Olha só que situação. Esse homem decidiu entrar em um banco e anunciar o assalto. Mas preste atenção na forma como ele está abrindo a porta. Entrando pela porta da direita, ele puxou e entrou como qualquer cliente teria que fazer. Chegando ao balcão, depois de anunciar o assalto, o sistema de segurança é rapidamente acionado e uma densa chapa de ferro se levanta, protegendo todos os funcionários. O assaltante leva até um susto e recua para a porta, mas não consegue mais fugir. O pior é que a porta não estava trancada. Alguns bancos, quando ativam esse tipo de sistema de segurança, prendem o assaltante lá dentro. Mas não era o caso desse banco. Tudo o que ele precisava fazer era empurrar a porta da esquerda, igual quando entrou. Mas o pânico foi tão grande que ele nem soube mais como agir. No meio da confusão, chega um cliente bravo, também achando que o banco estava fechando antes da hora. Logo, o sujeito percebe que há algo errado e vai embora, dando brecha para o assaltante forçar sua saída pela porta errada. O criminoso não foi localizado, mas o vídeo continua circulando pelas redes 3 décadas depois, de tão estúpida que foi sua ação na hora do desespero. Em uma loja de conveniência, um assaltante chegou com arma e tudo para levar o dinheiro do caixa. Mas ele não esperava que o lojista fosse mais rápido do que ele. Parece até cena de filme de ação. O assaltante chegou todo mal encarado, anunciando o assalto com uma das mãos atrás das costas. Mas antes mesmo que ele pudesse sacar a arma, o lojista, que já estava desconfiado, esticou o braço, impedindo que o assaltante pudesse sacar a pistola. Mais do que isso, a vítima ainda sacou sua própria arma, apontando-a para o assaltante. Legítima defesa, não é mesmo? Mas que papelão esse bandido passou. Parece até que demorou um pouco para ele perceber que havia sido derrotado. Esse com certeza não vai pensar em assaltar de novo tão cedo. Esse sujeito parece um repelente de bandido. Olha só o que ele fez no meio da noite para não ser assaltado. Aparentemente, ele havia se envolvido em um acidente de trânsito. Estava próximo do carro, falando ao telefone, quando 4 homens se aproximaram pela pista, cada par em uma motocicleta. Eles começaram a rodear o sujeito, que apesar de estar em um número muito menor, nem tirou o celular da orelha. Com a outra mão fez menção de pegar algo na cintura, e isso foi o suficiente para os 4 assaltantes irem embora. Não dá pra saber se ele estava blefando ou se de fato tinha alguma arma ali escondida. Mas o mais impressionante foi a calma e a frieza com as quais ele agiu. Mesmo depois de os bandidos se afastarem, ele continuou falando ao telefone como se nada demais tivesse acontecido. Esse cara com certeza deve ser bom no pôquer. Lá na região metropolitana de Fortaleza, uma moto foi roubada, mas acredite, em questão de literalmente 5 minutos, os policiais conseguiram recuperá-la. O caso foi parar até mesmo na televisão e, claro, viralizou pelas redes sociais. O que surpreendeu foi justamente a eficiência da Guarda Municipal de Eusébio, pela velocidade com que recuperaram a motocicleta da vítima. Tudo começou quando o proprietário foi até um estabelecimento comercial. Ele havia estacionado a moto na frente da loja, mas quando
quando saiu, ela já não estava mais lá. Por sorte, o dono da moto conseguiu ver os ladrões. Ele entrou em contato imediatamente com o 190, descrevendo a aparência dos dois, além das características da sua moto, o que ajudou na busca realizada pelas autoridades. Segundo o policial que deu uma entrevista para a equipe de jornalismo local, no momento em que a vítima relatou o crime para a emergência, uma viatura já estava próxima dos ladrões. A descrição bateu, então foram para cima para recuperar o veículo. Nessa hora, não vendo outra escolha, os criminosos saíram da pista e fugiram a pé para dentro do mato. Pelo que o policial falou, eles já sabem quem possa ter cometido esse crime. No momento, ainda estão foragidos, mas logo devem ser encontrados. O mais importante, porém, é que a moto foi recuperada sem nenhuma avaria em tempo recorde. A equipe policial de Eusébio está de parabéns. Em março de 2013, uma garota de 17 anos achou que seria uma boa ideia tirar uma selfie segurando uma faca de cozinha de 30 centímetros momentos antes de usar exatamente essa faca para assaltar um restaurante na cidade de Halmstad, no sul da Suécia. Ela e uma amiga, ambas usando balaclavas, invadiram o local e ameaçaram os funcionários, que entregaram todo o dinheiro do caixa. O problema é que, além da selfie, o celular da garota tinha ainda mais fotos comprometedoras, outras poses com a faca, a quantia do roubo e até uma citação de Ralph Waldo Emerson, dizendo: cometa um crime e o mundo se torna de vidro. Uma ironia difícil de ignorar. A fuga durou pouco. Menos de uma hora depois, cães farejadores ajudaram a polícia a localizar uma mochila com o dinheiro roubado e o celular com as fotos. A investigação levou os policiais até a casa da avó da garota, onde as duas tentaram dizer que não estavam fazendo nada de errado, mas é claro que a desculpa não colou. A mais velha das duas acabou condenada e enviada para um centro de detenção juvenil. O tribunal levou em conta que ela vinha de uma situação familiar complicada e que, por ter menos de 18 anos, não pegou uma pena ainda mais pesada. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falou e tchau.